Dando continuidade aí ao nosso curso de Eletricidade e Magnetismo, vamos à nossa aula 10, onde nessa aula vamos estudar o campo elétrico gerado por um disco, onde esse disco apresenta uma densidade de cargas uniforme, tá? Ou seja, o disco está carregado, tá certo? Bom, aqui eu tenho a minha figura de perfil do meu disco, onde pelo centro dele passa um eixo, que eu chamei de X. Tá? Esse disco tem um raio R, representado pelo R maiúsculo. Tá? Bom, eu vou determinar o campo elétrico gerado por esse disco neste ponto P aqui. Tá? Quero determinar o campo elétrico gerado pelo aquele disco que apresenta uma densidade de carga uniforme no ponto P. Se eu olhar esse disco de frente, né, se eu ficar em pé aqui sobre esse ponto P e olhar o disco, logicamente, eu vou ver esse disco, né, com uma geometria circular. Tá? Bom, essa figura aqui, né, apresentada no disco aqui de perfil, e aqui eu já vou falar do que se trata. Tá certo? Bom, vamos falar da densidade. Ele diz que o disco apresenta uma densidade de cargas uniformes. Isso quer dizer o quê? Primeiro, que densidade é essa? Como isso aqui é um disco, e ele apresenta uma determinada quantidade de carga, essa densidade de cargas aqui apresentada vai ser uma densidade superficial de carga. Vai ser a quantidade de cargas dividido pela área. Ele diz que é uniforme. Isso quer dizer que em qualquer ponto desse disco, a densidade de cargas é a mesma. Como essa densidade de cargas é uma razão, tá? É uma razão, isso significa que a densidade de carga num pontinho aqui qualquer do disco vai ser a mesma que a densidade de carga de todo o disco. Tá? Porque ela vai ser uma razão entre a quantidade de cargas dividido pela área. Tá certo? Então eu posso dizer que essa densidade de cargas aqui também, o sigma, vai ser igual. Se eu pegar um determinado ponto, né, ele vai ter uma densidade de carga infinitesimal dividido pela área daquele ponto, que também vai ser uma área infinitesimal. E em qualquer ponto do disco, a minha densidade de cargas, por ser uniforme, ela vai ser a mesma. Tá? É isso que está me dizendo quando ele fala em densidade de cargas uniforme. Tá? Então vamos ver o seguinte aqui. Eu quero calcular o campo elétrico produzido por esse disco aqui no ponto P. Vamos, por hipótese, fazer o seguinte. Vamos supor que eu divida esse disco em N anéis. Anéis muito finos, espessura muito fina. Tá certo? A partir do centro do meu disco. Então, vou dividir em anéis, 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 anéis. Cada anel desse, de espessura infinitesimal, vai apresentar a mesma densidade de carga dos outros anéis. Então, todos os anéis apresentarão a mesma densidade de carga. Por quê? Como o programa diz, ele apresenta uma densidade de cargas uniformes. E como eu disse, em qualquer ponto do disco, a minha densidade de cargas vai ser a mesma. Tá certo? Então, por exemplo, fatiei em N anéis. Eu vou pegar esse anel aqui. Vamos dizer, esse aqui é um anel, tá, daqueles que eu fatiei. Fatiei não, né? Cortei o disco, né? Bom, então vou pegar esse anel aqui. É esse aqui, olhando de frente, né? Aqui eu estou olhando de perfil, aqui eu estou olhando de frente. Meu eixo X aqui, no caso, está saindo do quadro apontando para você. Vou pegar um pontinho aqui desse anel. Vou pegar esse ponto aqui. Esse ponto também apresenta a mesma densidade de cargas de qualquer outro ponto, tá, do anel. Bom, como apresenta uma densidade de cargas, as cargas que estão contidas naquele primeiro ponto
vai produzir um campo elétrico no ponto P. Mas eu vou trabalhar de forma vetorial. Então, aquela densidade de cargas aqui, daquele ponto do anel, vai me produzir esse vetor, esse vetor campo elétrico infinitesimal. Por quê? Esse vetor infinitesimal campo elétrico é produzido com uma densidade de cargas infinitesimal que está naquele ponto. Bom, vamos chamar essa distância que vai desse ponto do anel até o ponto P de A. Chame essa distância de A. Vamos chamar de x maiúsculo, para não confundir aqui com o x do eixo, a distância que vai do centro do anel ao ponto P. E vamos chamar de R minúsculo o raio do meu anel. Então temos aqui, chamar aqui de R minúsculo, né? Rzinho, o raio do meu anel. Tá? Se esse ângulo aqui, eu digo que é θ, logicamente, esse ângulo aqui, por ser oposto, também vai ser o quê? Θ. Bom, então vamos lá. Esse meu vetor aqui, campo elétrico, está no plano, né? Vou apagar o Pzinho aqui. Então vamos definir aqui um eixo para compor esse plano. Vou chamar aqui de eixo Y. Podia chamar de eixo Z? Podia. Não há problema nenhum. Então está ali meu eixo Y. Então vou decompor aqui meu vetor infinitesimal campo elétrico em termos dos eixos, do eixo X e do eixo Y. Então vou projetar esse vetor aqui, né, campo elétrico, em relação ao eixo X, sobre o eixo X, melhor dizendo. Então vou ter aqui meu vetor, a componente, né, do meu vetor campo elétrico sobre o X, meu dx. E vou projetar também, né, para determinar a componente dele em relação ao meu eixo Y. Vou chamar aqui de meu DEY. Tá? Meu DEY. Bom, vetorialmente, né, o meu DE é o vetor que é resultado da soma da minha componente DEX mais a minha componente DEY. Eu posso transportar meu DEY para cá, né? Lembrando do cálculo vetorial, que eu posso transportar qualquer vetor no plano, no espaço, né? Para qualquer lugar do plano do espaço, mas tem uma condição. Eu tenho que manter o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido do vetor. Se eu transporto aqui esse vetor DY para cá, né, logicamente, esse trecho aqui tem o mesmo comprimento desse meu vetor DY. Tá certo? Bom, então posso escrever meu vetor DE como sendo a soma vetorial da componente dx mais a componente DEY. Ok? Bom, vamos trabalhar aquela equação ali. A gente sabe do cálculo vetorial que eu posso escrever qualquer vetor através do produto do seu módulo vezes o vetor unitário da direção. Tá certo? Bom, aqui o meu dx eu posso escrever
o módulo do dx, né, desse vetor dx, vezes o vetor unitário da direção. Ele está sobre o x, o vetor unitário da direção x é o i, né? O vetor unitário que define a minha direção x. No caso do dy, né, vai ser o módulo do vetor unitário dy vezes o unitário da direção. Mas ele está apontando para o lado negativo aqui. Então, aqui, em vez de ser j, né, que é o vetor unitário que define a direção y, no caso aqui vai ser menos j, porque meu vetor está apontado para baixo. Tá? Então, né, só como observação, se eu tenho o vetor R, eu posso escrever como módulo dele vezes o vetor unitário da direção. Esse módulo pode ser definido com a letra sem o acento ou, perdão, com a letra sem a seta, né? A seta, ou o vetor entre duas barras. Tanto essa representação quanto essa representam o módulo de vetor. Então, eu gosto mais de trabalhar com a letra sem a seta. Tá certo? Escreve menos, né? Bom, então, vou fazer a mesma coisa aqui. Então, posso reescrever esse meu vetor dE como sendo o módulo dExi. Nesse caso aqui, meu dEy está apontado para o lado negativo do eixo. Então, é meu vetor menos j. Então, se eu botar menos j aqui com mais, vai dar menos. Né? Então, vai dar menos dy, j. Tá certo? Então, escrever aquele vetor daquela forma ali. Escrevi. Mas vamos ver o seguinte aqui. Quando eu transporto dy para cá, eu vou ter o quê? Aqui um triângulo retângulo. Então vamos analisar esse triângulo retângulo em termos dos módulos do vetor. Bom, então aqui vai ser o módulo dy. Bom, a minha hipotenusa aqui vai ser o módulo do vetor dE. E esse meu cateto aqui vai ser o módulo do vetor dx. Aqui meu ângulo reto e aqui meu ângulo θ. Tá certo? Então, peguei esse triângulo retângulo aqui. Eu posso ver o seguinte daqui, ó, que cosseno de θ vai ser quem? Cateto adjacente, quem é? dx sobre a hipotenusa dE. Posso tirar o valor de dx, passo dE para cá, multiplicando. Então, daqui eu vou ter que meu dx vai ser igual a dE cosseno de θ. Então, é essa equação. E quem é o seno? Seno de θ vai ser o meu cateto oposto, né? dy, sobre a hipotenusa que é dE. Mesma coisa, passo dE aqui multiplicando seno θ. Então, vou ter aqui que meu dy vai ser igual a dE seno de θ. Tem essa segunda equação. Vou pegar essas duas equações aqui e substituir aqui no meu vetor campo elétrico. Né? Então, vetor infinitesimal campo elétrico. Então, vou pegar lá de cima e vou reescrever aqui. Ó. Então, o meu vetor infinitesimal do campo elétrico vai ser igual a dx, vai ser dE cosseno θ e menos dy, né? Substituir, vai ser dE seno θ j. Certo?
Bom, antes de prosseguir, vamos analisar esse disco aqui e os eixos. Olha bem, vamos supor, cada pontinho desse anel, logicamente, vai projetar um campo elétrico sobre esse ponto aqui. Eu escrevi o ponto P aqui, sobre esse ponto P. Né? Então vamos pegar esse pontinho aqui, deixa eu escrever esse daí, só aqui um pouco para baixo. DI, pronto. Vamos pegar um pontinho simétrico, tá? Oposto a esse ponto aqui de C. Vamos projetar o campo elétrico formado por esse pontinho aqui sobre o ponto P. Vamos colocar em caneta azul. Azul não, vou botar em vermelho. Vamos lá. Olha bem. Se a densidade de carga desse ponto, olha, melhor dizendo, se meu anel apresenta uma densidade de carga uniforme, né, como meu disco todo apresenta uma densidade de cargas uniforme, isso quer dizer que a densidade é constante em qualquer ponto. Então, a densidade de carga, essa densidade de carga que produziu esse campo aqui, esta aqui também vai produzir um vetor campo elétrico que vai ter o quê? A mesma intensidade desse. Quando eu falo um vetor a mesma intensidade desse, está me dizendo que vai possuir o quê? O mesmo comprimento, tá? Deste vetor aqui. Tá? Matematicamente, o módulo de um vetor é o comprimento dele. E na física aqui, como eu estou falando em campo elétrico, este módulo é a intensidade. Quando eu falo que esse vetor campo elétrico produzido por esse pontinho aqui no meu ponto P vai ter a mesma intensidade deste vetor aqui produzido por este pontinho aqui. Tá? Porque a densidade de cargas nos dois pontos são iguais. Então, vou botar em vermelho para diferenciar. Então, agora aqui, meu campo elétrico DE em vermelho, né? Esse meu campo elétrico infinitesimal agora, DE em vermelho, vai possuir o quê? A mesma intensidade desse meu vetor campo elétrico DE em preto. Isso quer dizer que eles possuem o quê? O mesmo comprimento, ou seja, o mesmo módulo, ou melhor dizendo, a mesma intensidade. Então, quando eu projetar esse meu campo elétrico em vermelho sobre o eixo X, essa componente de X deste campo elétrico em vermelho vai ser igual, ou seja, vai ter o mesmo comprimento da minha componente em X do meu campo elétrico em preto. Ou seja, as duas componentes do meu campo elétrico em X, em preto, e em vermelho vão estar o quê? Sobrepostas. E como eles têm o mesmo módulo, tanto DE em preto quanto DE em vermelho, então as componentes também terão o mesmo módulo, ou seja, o mesmo comprimento e a mesma intensidade. Então a projeção do DE em vermelho sobre o eixo X vai ficar sobreposta à componente do DE em X na cor preta, né? Então, essas duas componentes, do vermelho em X e do preto em X, estarão sobrepostas, estarão na mesma direção e no mesmo sentido. Tá? Então, tanto a componente em X do DE preto quanto a componente em X do DE vermelho tem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Isso significa que elas vão se somar. Agora a projeção em Y. Vamos colocar aqui a projeção em Y.
do DE em vermelho. Bom, então tem aqui meu DE em vermelho, está aqui. DY em vermelho. Se vocês observar, o DY em vermelho e o DY em preto, eles estão o quê? Na mesma direção, vão possuir o quê? O mesmo módulo, ou seja, a mesma intensidade, porém apresentarão o quê? Sentidos diferentes. Essa aqui vai estar para o lado positivo e esta aqui para o lado negativo. Então, o que vai acontecer aqui? Elas vão se anular. Tá? Então, vamos observar. Para qualquer ponto aqui do meu anel, eu vou ter sempre um ponto simétrico. Isso vai me dizer o seguinte, que as componentes em x de qualquer ponto desse anel aqui que eu projetar o vetor campo elétrico sobre o ponto P, as componentes em x sempre se somarão. Mas as componentes em outros eixos que não sejam, melhor dizendo, o eixo x vão sempre o quê? Se anular. Tá? É isso que está me dizendo. Tá? Então, cada ponto do anel, por exemplo, esse ponto aqui, logicamente, vai ter o simétrico dele aqui. Vai acontecer a mesma coisa. As componentes em x do vetor campo elétrico produzido por esses dois pontos sobre o ponto P, as componentes em x se somam, mas as componentes, sei lá, vamos dizer, no eixo Z, se for passar aqui um eixo Z aqui, né, vão que se subtrair, ou seja, vão se anular. Então, só vou ter o quê? Somatório sobre o eixo x. Então, isso está me dizendo que esse lado da minha equação aqui sempre vai ser zero. Tá? Ele vai estar sempre se anulando. E em x sempre se somando. Então, não preciso trabalhar com aquele lado lá, que eu já sei que vai zerar. Tá certo? Bom, feita essa análise, vamos continuar aqui. Então, vamos olhar o seguinte. Vamos lembrar lá da eletricidade e magnetismo. Quem era o campo elétrico? O campo elétrico, né? Ou melhor dizendo, o vetor campo elétrico era dado por 1, né? Sobre 4π ε0, a carga dividido pela distância ao quadrado, né? Vetor unitário da direção que estava apontando aquele campo. Aquele Ezinho ali é um vetor unitário genérico. Tá? Por exemplo, ele pode ser o vetor I, sobre a direção x, pode ser o vetor j, está me dizendo que meu vetor campo elétrico está apontando para ele está sobre o eixo y, pode ser o k, está dizendo que meu vetor campo elétrico está sobre o eixo z, ou pode ser uma composição de I com J, I com K, ou J com K, ou uma composição de JK se estiver no espaço. Certo? Isso aqui é só uma representação genérica do vetor unitário. Bom, vamos continuar. Então a gente sabe que o meu campo elétrico é escrito dessa forma. Mas aqui eu tenho um campo elétrico infinitesimal. Isso significa que ele é gerado por uma quantidade de cargas infinitesimais. Infinitesimais também. Então vai ser 1 sobre 4π ε0. Aqui vai ser gerado por um dq, né? Uma quantidade de carga infinitesimal. E nesse caso aqui, a distância do ponto do anel ao ponto onde está sendo projetado, né, ao ponto P, melhor dizendo, é A. Então vai ser A ao quadrado. Nesse caso, só vou ter somatório sobre o eixo, sobre o vetor unitário, ou perdão, sobre o eixo x, né, representado aqui pelo vetor unitário I. Tá ok? Bom, então, o módulo disso aqui, eu vou tirar o meu vetor, né? É a notação vetorial. Então, esse meu DE é exatamente isso aqui. Tá bom? Então, substituo DE aqui. Então, aqui vai ficar meu vetor DE. Tá?
vai ser igual a 1 sobre 4π ε0, né? dq ao quadrado, só que aqui eu tenho cosseno θ, vetor unitário I, tá certo? Bom, preciso determinar quem é aquele cosseno θ. Vamos olhar para esse triângulo aqui. Esse aqui vai ser um triângulo retângulo, né? Onde tem o cateto representado pelo raio Rzinho do anel, o cateto adjacente representado pelo X aqui, que é a distância do centro do anel ao ponto P, e tem minha hipotenusa aqui, que é A, desse triângulo. Tá certo? Então, quem vai ser o cosseno θ? O cosseno meu de θ vai ser quem? O cateto adjacente, que é X, dividido pela hipotenusa, que é A. Vou pegar aqui esse cosseno θ e vou substituir aqui. Bom, então aqui vou multiplicar x aqui em cima e a aqui embaixo. A com a ao quadrado vai ficar a ao cubo, né? Então daqui vou reescrever essa equação, que der, né? Vai ser igual a 1 sobre 4π ε0 dq. Faltou o x ali, vou botar o x aqui para cima, né? O x vai multiplicar aqui em cima e o a aqui embaixo, né? Sobre a ao cubo. Vetor unitário da direção I. Ok? Bom, quem é A? Olha bem, eu tenho esse triângulo retângulo. Hipotenusa A, cateto oposto ao ângulo aqui é o Rzinho e o cateto adjacente ao X. Eu tenho esse triângulo retângulo. Então, posso tirar o valor de A pelo teorema de Pitágoras, né? Que o quadrado da hipotenusa vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, vou ter aqui, ó, que A ao quadrado vai ser x ao quadrado, né? X maiúsculo lá, não confundir com x minúsculo ali do eixo, vezes r ao quadrado. Bom, então meu A aqui vai ser igual a quem? A raiz quadrada, né? De x ao quadrado mais rzinho ao quadrado. Tem ali o valor de A. Bom, eu posso escrever aquele A ali em termos de quê? Eu posso sempre representar um radical através do quê? De uma potência fracionária, né? Esse aqui é 2 aqui, isso tudo aqui está elevado a 1, então posso escrever que o A aqui também pode ser representado como x ao quadrado mais r ao quadrado elevado a meio. Bom, mas aqui eu tenho A ao cubo, então vou elevar os dois lados ao cubo. Eu elevo esse lado ao cubo e vou elevar esse lado aqui também ao cubo. Bom, como eu tenho aqui uma potência elevada a uma potência, né? Então eu multiplico. Então, A ao cubo vai ser igual a x ao quadrado mais r ao quadrado elevado a 3 meios. Vou substituir aqui esse A ao cubo aqui na minha equação do campo, no meu vetor campo elétrico. Eu vou ter aqui dE vai ser igual a x 4π ε0, né? dq sobre x ao quadrado mais r ao quadrado elevado a 3. Bom,
Vamos lá. O meu problema não fala em quantidade de carga, ele fala em densidade de carga. Então, ele está me pedindo aquele campo elétrico em termos da densidade de carga. Quer dizer, o campo elétrico produzido por esse disco aqui, né, no ponto P, em termos da densidade de carga. Então, vamos olhar para cá. Está aqui meu anel, né? Esse anel aqui que eu tirei do disco. Bom, olhando de frente, esse anel aqui vai ter meu raio Q, Rzinho, né? Aqui o Rzinho. Então, a espessura desse anel aqui, que é muito fininho, vai ser um prolongamento de Rzinho. Eu vou dizer que essa espessura aqui, ó, essa espessura aqui desse anel vai ser um dr. Vai ser o quê? Um comprimento, né? Como se fosse um prolongamento desse raiozinho infinitesimal. Bom, se eu pegar e cortar ele aqui, aquele anel ali, cortar e esticá-lo, eu vou ter exatamente essa figura aqui, que vai ser em forma de uma espécie de uma fita bem fininha, né? Então, a largura dessa fita é exatamente quem? Meu dr. Vai ser aquela espessura infinitesimal do meu anel. Bom, mas quem é o comprimento desse anel? Vai ser exatamente o comprimento desse círculo. Como ele é muito fininho, eu posso dizer que o comprimento desse anel vai ser igual a 2π Rzinho, o raio. Bom, como eu mostrei aqui em cima, essa densidade de carga aqui vai ser dada por um dq, uma quantidade de carga infinitesimal, dividido por essa área infinitesimal. Então, essa área infinitesimal vai ser exatamente a área dessa fila, como tipo uma fita, né? Uma fita estreitinha, né? Essa linha bem estreitinha que tem o quê? Uma largura infinitesimal dr. Bom, quem vai ser a área dessa fita aqui? Vai ser o quê? Base vezes altura, é como se fosse a área de um retângulo bem fininho, de um retângulo bem fininho, tá certo? Um retângulo bem fininho. Então, posso dizer aqui que meu dA vai ser igual a 2π Rzinho dr. Bom, vou pegar esse meu dA e vou substituir aqui, nessa minha equação da densidade superficial de carga. Bom, vou botar aqui. E a densidade superficial de cargas vai ser igual ao meu dq, e vai dividir 2πr dr. Daqui eu posso tirar o valor de dq, porque eu tenho que substituir aqui que ele fala em termos da densidade, não da quantidade de carga. Então tem aqui que meu dq vai ser igual a 2π. Vou botar o sigma aqui como uma constante, tá? R dr. Então, agora, eu vou pegar esse dq e substituir aqui em cima do meu vetor infinitesimal do campo elétrico no ponto P. Então, eu vou ter esse vetor aqui agora. Ideia. Olha, tudo que é constante, eu vou botar aqui do lado x. Então, vai ficar 2π sigma x sobre 4π epsilon zero vezes r dr divididos por x ao quadrado mais rzinho ao quadrado elevado a 3 meios, né? O vetor em cada direção aqui. Olha bem, 2 corta aqui com 2, né? Com 4, perdão. Se 2 em cima, eu corto 4 embaixo, vai ficar 2 embaixo. E eu também corto com π. Então, vou apagar ali em cima.
Vou chamar x ao quadrado mais r ao quadrado de u. Então, u vai ser x ao quadrado mais r ao quadrado. Então, vou derivar u em relação a r. Então, du dr, né? Então, vou distribuir a minha derivada, né? Vai ser derivada de x ao quadrado sobre a derivada, né? De x ao quadrado por dr, né? X quem é? X é a distância do centro do disco ao ponto P. Esse x é constante. Então, a derivada aqui de x ao quadrado vai ser zero. Mas R é minha variável de integração, né? Cada anel, né? Quando eu dividir aqui em vários anéis, cada anel possui o quê? Um Rzinho. Então, eu vou integrar, né? De zero, né? Do R do anel tem raio zero até o anel tem raio R do disco, tá? R maiúsculo. Então, isso aqui vai ficar igual a 2R. Olha só, eu quero saber aqui, ó, se eu já sei que isso aqui é U, eu tenho que substituir aqui o RDR. Bom, olha bem, se eu passo R para lá, vai ficar 2RDR, né? E passo 2 para cá. Então, vai ficar DU sobre 2RDR. Então, DU sobre 2 igual a R dr. Então, já sei quem é RDR. RDR é DU sobre 2. E x2 é x ao quadrado mais r é r ao quadrado, né? Zinho ao quadrado, é meu u. Então, vou substituir essa equação aqui e essa aqui na minha integral. Tá certo? Então, essa integral vai ficar deixa eu botar mais para baixo. Então, vai ficar aqui. Sigma x sobre 2 epsilon zero, né? A integral que vai de 0 a r, né? Bom, aqui é du sobre 2. Vou substituir r dr por du sobre 2. Então, vai ficar du, né? Sobre 2 que vai multiplicar aqui, ó. Quanto vale x2? É x ao quadrado mais r ao quadrado, é u. Então, vai ficar 2 vezes e multiplica u elevado a 3 meios de i. Bom, essa integral é muito simples, né? Vou reescrevê-la da seguinte forma. Vou botar o igual para economizar quadro. Então, sigma x vai ficar aqui 2 epsilon zero, a integral de 0 a r. Bom, esse 2 vai passar aqui para fora com uma constante. Esse 2 vai multiplicar por 2. Aqui volta a ser 4. Tá? Bom, vou passar ele para cima. Se o expoente aqui é positivo, vai passar para lá negativo. Né? Se minha potência aqui é positiva, vai passar para lá negativo. Elevado a 3 meios de du. Bom, agora vamos resolver de fato a integral. Bom, essa é uma integral muito simples, né? Então vai ficar aqui sigma x sobre 4 epsilon zero vai ficar u elevado a menos 3 meios sobre menos 3 meios mais 1, né? Mais 1 também, esqueci mais 1 aqui em cima, né? Que vai de 0 até r. Tá? Então, u elevado a menos 3 meios mais 1, dividido por menos 3 meios mais 1. Ok? Bom, isso aqui é igual a sigma x sobre 4 epsilon zero, faltou o i aqui, né? E o vetor unitário da direção. Sigma x. Então, aqui vai ficar
U elevado a menos meio, né? 3 meios mais 1 é menos meio. Dividido por menos meio. E vai de 0 até R. E, bom, olha bem, quando não tem nada aqui embaixo de qualquer número, né, se eu escrevo 5, né, eu posso escrever 5 dividido por 1, né? Volta a ser 5. Vai ser 5, né? Qualquer número dividido por 1 é o próprio número. Então, posso botar aqui 1 aqui embaixo. Para quê? Para enfatizar agora que eu tenho aqui uma divisão de duas frações. Como é que faz essa divisão de duas frações? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, nesse cantinho aqui, vamos pegar isso aqui. Então, aqui vai ficar menos meio, né? Vou repetir a primeira, né? Vai ficar U elevado a menos meio sobre 1 vezes o inverso de menos meio. Vai ser quanto? Menos 2. Tá ok? Então, isso aqui vai ficar menos 2, que multiplica U elevado a menos meio. Mas eu posso pegar esse U e passar aqui para baixo do 2, né? Bom, se eu subir, troquei o sinal, era positivo, né? Aqui, subi aqui, né? Passei para cima da minha divisão. O sinal aqui embaixo era positivo, ficou negativo. Quando eu voltar para baixo, vai ficar o quê? Positivo, né? Vai ser o inverso. Então vai ficar menos 2 divididos por U elevado a meio. Tá certo? Menos 2 dividido por U elevado a meio. Mas a gente sabe que isso aqui é uma raiz quadrada, né? Eu posso escrever qualquer raiz, tá? Seja ela quadrada ou não, qualquer raiz, em termos de quê? Em termos de uma potência fracionária. Então, posso escrever que isso aqui vai ficar menos 2 divididos por raiz quadrada de U. Tá? Então, vou pegar isso aqui e vou substituir nessa equação aqui. Então, isso aqui vai ser igual, isso aqui, né, vai ser igual a menos 2 dividido por raiz quadrada de U. Tá certo? Bom, vou apagar ali. Bom, então, meu campo elétrico produzido pelo aquele disco vai ficar com a seguinte cara, a equação. Sigma ε0 vai ser aqui menos 2 que divide raiz quadrada de U. E vai de 0 a R. Bom, esse 2 vou cortar com 4 aqui. Então, volta a ficar 2 aqui. Esse menos vou passar para fora. Então, vai ficar sigma x sobre. Faltou o sinal de menos ali, né? Botar o sinal de menos. Botar o sinal de menos aqui, menos sigma x divididos por 2 ε0. E onde é U, né? Vou substituir por x ao quadrado mais r ao quadrado. E vai ficar aqui 1 que divide a raiz quadrada, né, x ao quadrado mais rzinho ao quadrado, né?
Bom, os limites de integração vai de 0 até R. Agora sim, vou aplicar meus limites de integração na equação do meu campo elétrico. Onde Rzinho, substituo por R, depois por 0. Bom, quando eu substituir por R, isso aqui vai me dar x ao quadrado mais, agora, R do raio do disco ao quadrado, né? Vou substituir esse R maiúsculo, esse R minúsculo. Agora, quando eu substituir por 0, aqui vai ficar menos, né? Agora substituo o Rzinho por 0. Quando eu substituir Rzinho por 0, isso aqui vai me dar o seguinte, ó. Vai me dar raiz, né? Botamos para cá. Quando eu substituir por 0, né? Isso aqui vai me dar raiz, né? De x ao quadrado mais 0 ao quadrado. Logicamente, raiz, né? 0 elevado ao quadrado é 0. Então, isso aqui vai me dar o quê? Raiz de x ao quadrado. Mas a raiz quadrada de x ao quadrado vai ser igual ao x. Tá certo? Então, quando substituir aqui por 0, eu vou obter apenas x. Tá certo? Então, aplicando meus limites de integração ali, eu vou ter aqui, ó, sigma x, 2 epsilon 0, substituir aqui pelo raio, né, do disco, o Rzinho pelo raio do disco, vai ficar raiz, né, x ao quadrado agora, R do disco ao quadrado, tá certo? Menos, né, quando eu botar 0, né, 0 ao quadrado é 0, aqui embaixo vai ficar o quê? Quando eu substituir 0, vai ficar 1 sobre raiz quadrada de x ao quadrado. Raiz quadrada de x ao quadrado é o próprio x. 1 sobre x. Tá ok? Bom, vou apagar lá em cima para a gente seguir. Faltou o sinal de menos aqui, né? Sinal de menos. Um sinalzinho de menos aqui. Botei esse sinal aqui para fora, né? Bom, agora eu vou passar esse sinal de menos para dentro de novo. Então aqui, esse termo vai ficar negativo e esse aqui positivo, né? Quando multiplicar aqui pelo aquele sinal negativo. Então vamos lá. Então meu E agora, meu campo elétrico, né? Melhor dizendo, meu vetor campo elétrico vai ficar sigma x sobre 2 epsilon zero, que vai ficar igual. Bom, multiplicando aqui por menos, aqui vai ficar menos e aqui mais, né? Então vai ficar 1 sobre x menos 1 sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais r ao quadrado. Vetor unitário da direção. Esqueci aqui o vetor unitário da direção também. I. Certo?
Bom, vamos pegar esse termo aqui, 1 sobre raiz quadrada de x ao quadrado r ao quadrado. Vamos trabalhar esse termo aqui. Então tem o seguinte ali, ó. 1 sobre raiz quadrada de x ao quadrado r ao quadrado. Vamos botar x ao quadrado em evidência. Então aqui vai ficar 1, né, mais r ao quadrado sobre x ao quadrado. Raiz quadrada de x aqui. Ok? Então vai ficar aqui, ó, x ao quadrado, que multiplica isso aqui que está entre parênteses, né? Ou seja, 1 mais r ao quadrado sobre x ao quadrado. Se eu multiplicar, né, fizer a distributiva aqui, né, ou como a tia lá no ensino médio fundamental falava regra do chuveirinho, eu vou obter isso aqui de volta. Tá certo? Bom, então posso escrever isso dessa forma. Vamos chamar x ao quadrado de a. E aqui, 1 mais r ao quadrado sobre x ao quadrado de b. Ok? Bom, então eu vou ter o quê? Raiz quadrada de a vezes b. Na radiciação diz o seguinte, quando eu tenho um produto dentro de uma raiz, eu posso dividir no produto de duas raízes. Então isso aqui vai ficar 1 sobre raiz de a vezes raiz de b. Tá certo? Então vamos substituir agora o a por x ao quadrado e o b por todo esse termo aqui. Então, esse meu termo aqui, posso também reescrever dessa forma. Raiz de x ao quadrado vezes a raiz de 1 mais r ao quadrado sobre x ao quadrado. Tá certo? Bom, mas a raiz quadrada de x ao quadrado é o próprio x. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre x, raiz quadrada de 1 mais r ao quadrado sobre x ao quadrado. Tá? Então, agora eu vou pegar esse termo aqui e substituir por esse. Tá? Vou substituir esse termo por esse aqui. Tá certo? Então, vou apagar aqui e reescrever minha equação. Então, tem aqui o vetor campo elétrico, vai ficar sigma x sobre 2 epsilon zero, 1 sobre x menos vai ficar aqui, x a raiz quadrada, né? X ao quadrado, perdão, de 1, né? 1 mais r ao quadrado sobre x ao quadrado. Bom, então posso botar 1 sobre x em evidência. Fora, né? Então vai ficar meu vetor campo elétrico, né? Sigma x sobre 2 epsilon zero, 1 sobre x, né? Botei em evidência aqui fora. Então aqui vai ficar 1 menos raiz quadrada de 1 mais r ao quadrado sobre x ao quadrado. Isso. Bom, logicamente, esse x aqui, né,
esse x aqui, corto com esse x de cima. Então, vou chegar à seguinte equação do meu vetor campo elétrico produzido por esse disco com uma densidade de cargas uniforme, né? No ponto P. Então, esse disco, com essa densidade de cargas uniformes, vai produzir este vetor, né? Que eu vou reescrever aqui, campo elétrico naquele ponto P. Essa vai ser a equação deste vetor campo elétrico no ponto P. Aqui vai ficar 1 menos I. Então, obtenho essa equação para o campo elétrico produzido pelo aquele disco, uma densidade de cargas uniforme, né, no ponto P. Certo? Então, tem aí meu vetor campo elétrico, tá? No ponto P. Bom, a análise dessa equação aqui agora, ela é muito importante no estudo do capacitor. O que é o capacitor? O capacitor é um dispositivo, né? O capacitor mais simples é um dispositivo que é constituído, né, de duas placas paralelas, bem juntinho, né? Esse é o dispositivo de um capacitor mais simples, bem juntinhos, tá? O capacitor ele serve para armazenar energia, tá certo? Bom, o que isso tem a ver com essa equação? Vamos pensar agora da seguinte forma. Imagina que você vai fazer uma viagem a Nova York, né? E seu amigo fala, vou te fazer uma surpresa. Ele venda teus olhos e se dirige a um determinado lugar. Tá? Bom, ele vai te levando nesse lugar e você não está vendo nada. E ele te bota, para e tira a sua venda. E ele manda tu adivinhar onde você está. Mas você está de cara. Você observa que tu está de cara para uma parede. Ele falou, você não pode se mover para trás, você tem que tentar olhar e adivinhar o que é isso. Pô, se você está com o nariz quase encostando na parede, você vai tentar virar. E se aquela parede é muito grande, ela vai parecer o quê? Infinita para você. Você vai perder o quê? A percepção daquela engenharia, daquela geometria, né? Dizendo. Corrigindo. Tu perde a percepção daquela geometria. Tu sabe que está numa parede, mas não sabe qual o formato dessa parede ou o que representa essa parede. Por quê? Essa parede vai parecer para você que está muito próxima, ela vai parecer o quê? Infinita. Então você não tem a menor noção de que geometria é aquela. Tá certo? Quando você chegar para trás, aí você vai ver, pô, é um edifício. Quando tu olha o Empire State, por exemplo. Pô, era até pouco tempo, né? O edifício mais alto do mundo. Eu acho que agora o mais alto é aquele em Dubai, né? Eu acho que sim. Então tu perde a percepção quando você está muito próximo da parede. Então vamos pensar na seguinte coisa aqui agora. Vamos guardar esse nosso raciocínio com relação à parede. Se eu aumentar o raio desse disco e torná-lo ele
muito maior, mas infinitamente maior, que a distância do centro do disco ao ponto P, ou seja, esse x vai ser muito pequenininho em relação ao raio do disco. É como se eu pegasse esse ponto P aqui e me aproximasse, ou quase encostasse, né, no centro do disco. Esse x ia ficar muito pequeno. Então, se eu aproximo esse ponto P muito próximo do centro daquele disco, para este ponto P, esse disco vai parecer o quê? Uma coisa infinita, né? Vai parecer uma placa infinita. Se perde o quê? A percepção da geometria. Então vamos considerar isso. Se meu raio do disco, ou se meu raio R do disco, né? Meu raio do disco for muito maior que a distância do centro ao ponto. Vai parecer que eu cheguei a esse ponto P aqui muito próximo do centro do disco, né? Porque vai crescer em tamanho infinitamente grande. Então vamos olhar este fator aqui. Vamos olhar essa raiz aqui. Eu vou apagar aqui em cima. Vou só deixar a equação. Vamos entender o que eu quero dizer com isso. Bom, se meu R é muito maior que x, vamos botar esse termo aqui. 1 sobre 1 mais R ao quadrado, x ao quadrado. Olha bem, se meu R é muito maior que x, né? Esse termo aqui, R sobre x, vai tender o quê? A infinito. Estou certo? Ah, não entendi, professor. Então vamos fazer o seguinte. Ó. À medida que eu diminuir o denominador dessa fração, o meu resultado aumenta. Vou mostrar. Ó. 1 que divide 1 vai ser 1. 1 que divide 0,1 se dá quanto? 10. Se você tem dúvida, acompanhe na calculadora. 1 que divide 0,01 vai me dar quanto? 100. 1 que divide 0,001 vai me dar quanto? 1000. 1 que divide 0,0001 vai me dar quanto? 10.000. Então percebe o seguinte, à medida que eu estou diminuindo, tá, o denominador, o resultado vai o quê? Aumentando o quê? Infinitamente. Então, à medida que eu diminuo esse denominador, isso aqui tende ao infinito. Tá certo? Ou seja, vai tender um resultado muito grande. Então, uma coisa muito grande mais um vai se tornar desprezível. Então, é como se eu tivesse agora aqui, ó, uma raiz quadrada de algo infinitamente grande. Se eu tirar a raiz quadrada de algo infinitamente grande, vai continuar o quê? Infinitamente grande. Vai ser a mesma coisa que eu escrevesse que 1 sobre infinito. Se eu dividir isso por algo infinitamente grande, isso vai tender o quê? A zero. Tá certo? Isso vai tender a zero. Tá ok? Ah, não vi. Então vamos fazer o seguinte. Ó. Vamos lá. 1 dividido por 1 vai dar 1. Agora, 1 dividido por 10 vai dar 0,1. Agora, 1 dividido por 100, né, vai dar 0,01. 1 dividido por 1000 vai me dar 0,001. Agora, 1 que divide 10.000
Vai me dar o quê? 0,0001. Quer dizer, o caminho inverso desse aqui. Então, à medida que eu aumento o denominador, o meu resultado vai tendendo o quê? A zero. Então, quando isso acontece, quando o meu raio se tornar infinitamente maior do que meu x, esse termo aqui, tá? Esse termo dessa equação toda aqui vai tender a zero. Então, quando eu tiver medido meu campo elétrico muito próximo a uma placa carregada, seja de que geometria ela for, o resultado para a equação desse campo vai ser igual, se isso aqui tender a zero, isso aqui vai ser igual a sigma sobre 2 epsilon zero. Vou botar um vetor genérico qualquer, né, independente. Neste caso aqui, meu vetor campo elétrico estava se somando sobre o eixo Y, né? Agora, com um caso geral, aqui poderia ser um eixo Y, um eixo K, qualquer eixo, então botamos um vetor unitário genérico. Vou botar Ezinho. Então, a minha equação para o campo elétrico, muito próximo a uma placa com uma densidade de cargas uniforme, vai ser reduzida a esta equação aqui. Tá? Então, essa equação de cima aqui, vou tirar isso aqui, tá? Tendendo a zero. Então, essa equação aqui vai ser quando o meu campo produzido está a uma distância relativamente, vai estar a uma distância que não seja, melhor dizendo, desprezível em relação ao raio ou ao diâmetro da placa estudada. Tá? Agora, quando essa distância x for muito pequena em relação ao diâmetro da placa carregada, né, com uma densidade de carga uniforme, a minha equação se reduz a essa aqui. Tá? Mas por que isso é importante no capacitor? Tá? Então, vou apagar aqui em cima. Vamos ver aqui. Eu disse para você que capacitor é um dispositivo. Tá? Um capacitor de placas paralelas, né? Um dispositivo muito simples, que serve para armazenar energia, como eu já disse. Ele é composto de duas placas carregadas uniformemente, com densidade, com módulo, né, de densidades de cargas iguais, sendo que uma placa vai estar carregada positivamente, a outra negativamente. Então tem aqui um capacitor de placas paralelas. Olhando aqui de perfil, seria isso aqui. Bom, vamos ver que essa placa aqui tem uma densidade de carga positiva e essa aqui uma densidade de carga negativa, e em módulo as densidades de carga são iguais. Tá certo? Bom, se essa é positiva, o meu campo elétrico, né, ele vai sair da minha placa positiva e vai até a placa negativa. Né? Lembrando lá da eletricidade, né, quando a gente estudou eletrostáticas, que as linhas de campo eram representadas da carga positiva. Ela sai da carga, né, a representação das linhas de campo elétrico sai da carga, e quando a carga é negativa, ela entra. Então, quando a gente tem uma placa carregada positivamente, uma negativa e uma negativamente, eu posso dizer que o campo sai da positiva e entra na negativa. Tá certo? Então, essa é a representação. Agora vamos olhar essas duas placas de frente. Ali eu estou olhando de perfil. Se eu olhar de frente, deixa eu ver aqui.
vou escrever isso aqui, vou fazer a mão mesmo. Se eu olhar de frente, eu vou ter isso aqui. Vou botar um espaço bem grande. Tá? Então, essa aqui tem a densidade de carga positiva e essa aqui é negativa. Vou chamar essa região de 1, essa região de 2 aqui. Ok? Bom, se essa é positiva e essa é negativa, logicamente, meu campo elétrico aqui produzido pela positiva, né? Que eu vou chamar de A1, né? Placa 1 e placa 2, né? Na região 1, placa 1 e placa 2, tá? E vai entrar aqui. Logicamente, o campo elétrico produzido por essa placa positiva, ele continua se propagando. Então, aqui continua sendo meu E1. Bom, produzido pela placa positiva, ele sai da placa. Então, nesse caso aqui, nesta região aqui, ele vai estar apontando para cá. Vou botar um aqui em cima. Então, aqui vai ser o meu E1 também. Tá? Então, aqui, placa positiva, ele se afasta da placa, ele se afasta da placa. Nesse caso aqui, ele sai da positiva para a negativa. Ele continua se propagando aqui, toda a região. Então, ele sai também para lá. Ele continua o caminho dele para lá. Bom, e da minha placa negativa? Nessa região aqui, ele entra. Então, aqui vai ser o meu E2. E ele continua se propagando, se afastando nessa direção, em direção à placa negativa. Então, aqui vai ser meu E2. Certo? Bom, e aqui dentro ele entra também, né? E2. Ok? Bom, como eu disse, essas densidades de carga são uniformes e iguais em módulo. Isso quer dizer que elas vão produzir o quê? Campos elétricos na mesma direção, tá? Em sentidos opostos, mas de mesma intensidade, ou seja, de mesmo módulo. Então, este vetor e este vetor campo elétrico, ou seja, o campo elétrico 1 e o campo elétrico 2 nessa região aqui, nessa primeira região, eles têm o quê? Eles têm o mesmo módulo, estão sobre a mesma direção, mas sentidos opostos. E então, eles estão o quê? Se subtraindo, então eles estão se anulando. Já que eles têm o mesmo módulo, estão na mesma direção, mas em sentido oposto, isso quer dizer que E1 menos E2, isso vai me dar igual a zero. Ou seja, o campo elétrico resultante nessa região aqui é zero. A mesma coisa nessa aqui. Os campos elétricos têm a mesma intensidade, ou seja, o mesmo módulo, estão na mesma direção, mas em sentidos opostos. Então, o campo elétrico resultante aqui também vai ser zero. Ou seja, tanto nessa região, fora das placas do capacitor, quanto nesta aqui, que também está fora das placas do capacitor, o campo elétrico resultante vai ser zero. Aqui também vai ser zero. Mas nessa região aqui entre as placas, e os campos elétricos, nesse caso ali, vão possuir o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Então, eles estão se somando. Então, posso dizer aqui, que nessa região aqui do centro da placa, o meu campo elétrico resultante vai ser igual à soma de E1 mais E2. Mas ocorre o quê? Que tanto E1 e E2 eles estão o quê? Na mesma direção
no mesmo sentido e possuem o mesmo módulo. Então eu posso dizer que A1 é igual a E2. Então eu posso dizer que isso aqui vai ser igual a 2E. Tá? 2E. Mas olha bem, nós vimos o seguinte, essas placas são muito juntinhas. Essa distância aqui que eu vou chamar de D, entre as placas, ela é muito pequenininha. Ou seja, todos os pontos dessa região aqui que eu possa calcular o campo elétrico entre as placas do capacitor, elas estão muito próximas à placa. Ou seja, as dimensões da placa vai ser muito maior do que a distância em qualquer ponto aqui que eu calcule o meu vetor campo elétrico. Então, posso dizer que o vetor campo elétrico aqui, tanto E1 quanto E2, é dado por essa equação. Tá? Bom, então, esse é exatamente quem? Esse campo elétrico aqui. Tá ok? Então, vou apagar aqui. Então, vou substituir. Né? Quem é o módulo aqui desse campo? Vou botar assim, entre parênteses, né? Entre parênteses, não, perdão. Entre essas duas barras. Nós vimos que podemos escrever um módulo dessa forma, apenas a letra sem a seta ou com um vetor entre duas barras. Então, o módulo desse campo, né, que vai ser exatamente esse E aqui que eu estou calculando. Não, posso botar o E direto ali, botei vetorialmente, então para não causar confusão. Então, quem é meu vetor E? Vai ser exatamente esse vetor aqui. Então, o meu campo elétrico resultante vai ser dado por sigma, perdão aqui, que vai ter duas vezes sigma sobre 2ε0, né? Meu vetor unitário genérico da direção. Por que eu estou usando o vetor unitário genérico? Porque esse aqui pode ser, esses vetores podem estar o quê? Ao longo do eixo x, pode estar ao longo do eixo y, pode estar ao longo do eixo z, ou pode estar apontado num plano, uma composição de x, uma composição no plano XZ ou no plano ZX, né? Então pode ser uma composição de IJ, ZJ, IZ, IK, né, perdão, e IJ, IK, JK. Pode ser uma composição desses vetores unitários que representa cada eixo, né? Lembrando que o X, quem define a direção do eixo X, né, no meu espaço vetorial, ou no meu plano vetorial, é o vetor unitário I, o Y é o vetor unitário J e o Z, meu eixo Z é o vetor unitário K. Tá certo? Então, essa aqui, ó, vou cortar aqui, não acabei ainda. Corto aqui o 2 com esse 2, né? Então, meu vetor unitário, meu vetor campo elétrico resultante entre as placas de um capacitor é dado pela densidade de carga dividido pela permissividade elétrica. Tá? Toda vez que você tiver uma constante, tiver esse zero, né? Esse índice zero aqui significa que essa constante, o valor dela é calculada no vácuo. Então, esse aqui é a equação, tá, do meu vetor campo elétrico calculado entre as placas de um capacitor. Tá ok? Então, temos aqui campo elétrico entre as
B, 1, A, A, C. Então temos aí. Bom, pessoal, essa aula ficou um pouquinho grande, né? Mas era necessária. Eu não dividi em partes, porque perde um pouco o raciocínio. Então, isso aí é muito importante para o pessoal que faz física, tá? Que faz engenharia, principalmente o pessoal que estuda engenharia elétrica, né? Ter um entendimento desse estudo de campo elétrico, tá certo? Bom, peço que vocês curtam aí, compartilhem o vídeo se possível, tá? Deixa aí o like lá na minha página melhor dizendo, no meu canal do YouTube. Peço a vocês que se inscrevam lá no meu canal do YouTube, não vai perder um minuto fazendo isso. Aí no TikTok, lá na minha bio, embaixo da minha foto, tem lá um link que direciona você direto para o meu canal do YouTube. Se inscrevam lá e falo para vocês, assistam a aula lá no YouTube, porque a imagem vai ficar muito melhor, é mais ampliada do que aí no TikTok. No TikTok fica pequenininho. Na verdade, eu uso o TikTok só para divulgar as aulas. Tá? Divulgar as aulas, né? Porque meu público aí é muito maior. E para vocês se inscreverem lá na página do meu YouTube. Todas as aulas que eu posto aí no TikTok tá lá na minha página, no meu canal, né? Melhor dizendo, página não, meu canal do YouTube. Então se inscrevam no meu canal, curtam lá, compartilhem, tá? Não vai perder um minuto se inscrever no canal, tá bom? Então, até a próxima aula, né? Será, né? A aula 11. Valeu, pessoal.